Olá! Continuando o estudo sobre competência no processo penal, falaremos de mais duas. A primeira delas, a competência em relação à natureza da infração, e a outra, a competência quando os crimes são praticados a bordo de aeronaves ou embarcações, ok? Vamos começar ali pelo artigo 70, que fala sobre a competência pela natureza da infração, pela natureza do crime. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri, que é o que nos interessa nesse momento, ok? Parágrafo 1º. Compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127, ok? Nessas situações aqui, nós falamos em relação, basicamente, que a gente ouve, né, em relação ao crime de homicídio, mas nós incluímos também aqui o infanticídio, né, e ainda a questão dos abortos dolosos, né. Nesses crimes, quando eles forem cometidos, eu vou levar em consideração o procedimento do tribunal do júri, e aí algumas observações são importantes fazermos. Imagina que você atirou ali no seu inimigo no território lá da sua cidade. Mas esse seu inimigo foi socorrido para a capital do estado, né, da cidade onde vocês residem, e ele ficou por lá mais ou menos uns 20 dias internados, tentando ali sobreviver, mas ele veio a óbito, né? 20 dias depois, numa cidade completamente diferente, ele veio a falecer. Quando a gente busca a regra do artigo 70, nós estamos falando que o local da consumação do crime é a regra para analisar a competência. Neste exemplo, eu atirei no sujeito na cidade X e ele veio a falecer na capital do estado desta cidade. Tranquilo. Então, eu mudei aqui o local da consumação. Tá? Se eu fosse levar em conta o artigo 70, então competente seria a capital, a cidade capital do estado. Porém, quando se fala da competência do tribunal do júri, há aqui uma exceção, né? É importante, porque na questão do tribunal do júri, a competência será do lugar aonde foram praticados os atos, né, que levaram à posterior morte da vítima. Então, é na cidade X que o sujeito será processado e julgado, e não no local onde ele efetivamente morreu. Ou seja, não será competente o foro do local da consumação. E sim, no caso da competência do tribunal do júri, a competência numa situação desta, né, será fixada pelo lugar onde foram praticados os atos de execução do crime, e não efetivamente da sua consumação. Por que optou-se por essa regra? Por uma questão bastante simples. Como o tribunal do júri estabelece o julgamento pelos chamados pares, ou seja, pelos juízes leigos, pelos juízes saídos ou nascidos da sociedade, então eu tenho que me valer das pessoas do lugar onde foi afrontada essa sociedade, né? Do lugar onde a sociedade se comoveu, a sociedade tomou conhecimento da prática do crime, tá? Ainda que não tenha sido ali a sua consumação, é dali que eu consigo retirar o julgamento imparcial, é dali que eu consigo retirar um julgamento justo. Esse é o pensamento do legislador. É por isso que ele tira o tribunal do júri da regra do artigo 70, ok? Então, se você comete um crime doloso contra a vida e o sujeito vem a óbito, né, em local diferente da prática do crime, a competência é do juiz onde os atos foram praticados, porque é naquele local onde nós teremos condições de produzir melhores provas, a investigação vai acontecer de forma mais adequada e o julgamento nascerá ali das pessoas que foram de alguma forma afetadas ou não por aquele crime, ok? Então, cuidado que às vezes isso te leva ao erro, tá? Porque você vai lembrar da regra do 70. Aqui a gente não aplica regra. Aqui a gente aplica essa, digamos, regrinha diferente, uma exceção ao 70, no sentido de que para o tribunal do júri não me interessa o lugar da consumação, mas sim
o lugar onde foram praticados os atos de execução, justamente porque é naquele local que ele deve ter ali o seu julgamento, que deve ali, os juízes leigos, as pessoas da comunidade, devem então ser retiradas dali para formar o plenário, né, para formar o conselho de sentença para julgamento. Ainda a respeito sobre a competência do tribunal do júri, mais uma outra questão, veja. Supondo que, junto em concurso de crimes, além de cometer um crime doloso contra a vida, eu cometa mais um crime. Por exemplo, uso ilegal de arma de fogo. Eu tenho lá uma arma raspada, que não tenho registro, nunca tive autorização para ter arma, mas eu tenho lá 2, 3 armas comigo, e que, por sinal, uma delas eu utilizei para consumar ou para praticar o crime. Veja, se eu fosse verificar um crime, se eu fosse julgar o crime em relação à arma, eu procuraria o local da consumação, onde eu estava usando essa arma. Porém, eu usei a arma para... ou já tinha muitas armas e uma delas acabou sendo utilizada para agredir a vítima e acabou levando a óbito. Nessa situação, se configurar que existem 2 crimes em concurso material, ou seja, o homicídio mais a irregularidade com relação à arma de fogo, eu tenho aí o julgamento do uso irregular, né, da arma de fogo também pelo júri. Isso para dizer que o júri, ele atrai, né, o julgamento dos crimes que estiverem conexos com esses crimes aqui do parágrafo 1º do 74. Então, ou nós poderíamos pensar que o sujeito, além de ter praticado o homicídio, talvez ele tivesse praticado antes, né, um estupro, por exemplo, né? E aí, ou, por exemplo, nós poderíamos falar de um vilipêndio de cadáver, né? Também a gente poderia pensar numa situação. Aí nós temos uma situação em que eu tenho o crime de competência do júri e tenho um crime que, em tese, não é da competência do júri, é da justiça comum, tá? Mas como eles estão em concurso, ou seja, os crimes estão interligados, então eu vou levar, né, todos os crimes para o julgamento do tribunal do júri. Por quê? Porque como a competência do júri ela é especial em relação aos crimes comuns, então compete a ela atrair o julgamento de todos, até para se ter um julgamento mais adequado e mais correto, ok? Porque a separação dificultaria até a produção de provas, né? Porque os crimes estão vinculados, por isso em concurso, tranquilo? Mais uma questãozinha sobre competência em relação aos crimes conexos com os crimes de competência do tribunal do júri é o seguinte, veja, se porventura na primeira fase do procedimento do júri, tá, o juiz entender pela desclassificação do crime de homicídio, por exemplo, o juiz chega à conclusão e diz assim, olha, não é caso de homicídio, portanto eu estou desclassificando. E vamos supor que as provas produzidas indicam ali que nós teríamos uma lesão corporal seguida de morte. Uma vez retirada a competência do júri, daquele crime que aparentemente seria do júri, eu retiro também os crimes conexos. Então, os crimes conexos vão acompanhar aí o outro crime, ou seja, todos serão remetidos para a justiça comum, tá? Aí nós temos mais na verdade, 2 ressalvas. Imagina que você foi pronunciado, ou seja, o juiz entendeu que você cometeu um crime doloso contra a vida. Então, você foi a julgamento pelo tribunal do júri e, juntamente com o homicídio, né, no exemplo, você também será processado e julgado lá pelo vilipêndio de cadáver. Tranquilo. O primeiro crime que vai ser analisado pelos jurados é o homicídio, tá? E aí vamos supor que os jurados, né, as pessoas do povo que compõem, as 7 pessoas que compõem o conselho de sentença, diz assim, olha, esse sujeito até pode ter cometido um crime, mas não foi um homicídio doloso, né? Então ele está, digamos que sendo aí desclassificado, o crime está sendo desclassificado. Eu estou saindo do homicídio doloso, estou vislumbrando um outro crime que não seria da competência do júri, mas ele está ali no momento do julgamento. E aí?
né? Eu devolvo tudo para o juiz singular para ele começar tudo de novo? Não, até por uma questão de economia processual e celeridade, numa situação assim, nós temos que pensar duas hipóteses. Se os jurados estão votando nos quesitos e desclassificam o crime por um crime não doloso contra a vida, competirá ao juiz presidente julgar os crimes, inclusive os crimes conexos, né? Agora, se os jurados votarem pela desclassificação de um crime doloso contra a vida para outro crime doloso contra a vida, por exemplo, achava-se que era infanticídio, mas na verdade foi homicídio. Então eu mantenho a competência dos jurados aí, tá? Ainda que eu estou desclassificando o crime. Nesta situação, os jurados mantêm-se competentes para julgar os crimes conexos. Então, nesta situação, eles julgarão, no nosso exemplo, era infanticídio, agora é homicídio, eles julgarão o homicídio e, em seguida, julgarão também o vilipêndio de cadáver. Tá? Então, toma muito cuidado quando a gente fala da atração de competência do júri para os crimes conexos, que não seriam originariamente da sua competência, tá? Porque o júri ele é dividido em duas fases, como nós ainda estudaremos, e aí, a partir disso, eu tenho que pensar, desclassificou? Em que fase? Na primeira? Na segunda? Na segunda fase, quando eu estou ali no julgamento, desclassificou para um crime não doloso contra a vida ou para um crime doloso contra a vida? Isso me levará a respostas diferentes. Então, bastante cuidado, numa prova fechada, você pode se confundir e incorrer a erro aí quando se fala de competência, ok? Bom, passando à frente, a gente fala um pouquinho sobre a competência dos crimes praticados dentro de aeronaves ou embarcações. E nós vamos dar uma olhadinha ali no artigo 89, no artigo 90 e no artigo 91. Vamos fazer a rápida leitura. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República, ou seja, no território nacional, ou nos rios e lagos fronteiriços, ainda dentro do território nacional, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, serão processadas e julgadas pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação após o crime. Então, o crime já aconteceu e a embarcação está voltando aí para o território nacional. Ou quando se afastar do Brasil pelo último em que houver tocado. Então, nós temos que pensar assim. Você está numa embarcação brasileira. Cuidado, né? Que aqui nós vamos sempre lembrar da lei processual penal no espaço, né? E vamos lembrar também que as embarcações e as aeronaves, elas fazem parte também do território nacional. As que estão a serviço do governo sempre terão o julgamento dos crimes ali cometidos no território nacional. E aqui no artigo 89 e 90, nós estamos falando de embarcações brasileiras. Primeiro momento, que estão efetivamente nas águas brasileiras ou que estão em alto mar, que é aquela ideia que nós já vimos, né, anteriormente, de que se está em alto mar, eu não tenho... A água, por sua vez, não seria de ninguém, digamos assim. Portanto, eu vou em busca da bandeira. Se a embarcação é brasileira, ou seja, né, tem registro no Brasil, na Marinha Brasileira, então a competência passa a ser do Brasil, tranquilo? Isso a gente viu um pouquinho lá quando falamos em relação à lei processual no espaço. Então vamos fechar a ideia da competência. Você então está nessa embarcação brasileira, né, nessas situações apontadas pelo artigo, e aí ele vai definir a competência ao finalzinho e vai dizer, olha, se o crime já aconteceu lá nas águas brasileiras ou em alto mar, a competência será na volta, quando a embarcação tocar, é do primeiro porto. Então, a comarca correspondente àquele porto, né, em que vai tocar a embarcação, é que passa a ser competente pelo crime. É a partir dali que se começam as investigações para analisar como o crime aconteceu, quem seria o autor desse crime, e ali nós teríamos o juízo competente. Agora, se o barco, a embarcação, está saindo do porto brasileiro, né, e aí comete-se o crime, eu vou considerar o porto em que ele está saindo, ou seja, o último que ele tenha tocado, ok? Então, pouquinho de cuidado aí, se o crime já aconteceu,
tá? Ou se o crime acontece logo depois da partida da embarcação. Aqui a gente tem que lembrar que é da competência da Justiça Brasileira. E eu vou ter que me lembrar também onde está o porto, qual é a comarca do porto, né? Seja da chegada ou na saída. É esse, ou na comarca desses portos, né? A depender de qual situação eu estou, é que será competente para julgar o crime. Tranquilo? Bom, no 90, que não é muito diferente do 89, ele fala das aeronaves. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela comarca de onde houver partido a aeronave. Então ele está dizendo aqui, agora ele troca e vai falar sobre a aeronave. Então, a aeronave brasileira, né, no espaço aéreo brasileiro, a aeronave estrangeira, no espaço aéreo estrangeiro, o crime que ali dentro ocorrer será de competência da comarca do pouso da aeronave ou do lugar onde ele tiver partido, né, do aeroporto de onde ele tiver aí alçado o voo. Então, aqui a gente tem que sempre se preocupar com o detalhe do espaço territorial. Tá? Eu estou falando sobre aeronaves no espaço aéreo, ou ainda aeronaves sobre o alto mar brasileiro, né? No alto mar no sentido de sem território definido, ou, né, situações de aeronaves estrangeiras no espaço aéreo brasileiro. Então, todo o espaço que eu estou imaginando aqui, no primeiro momento é brasileiro, e se não é brasileiro é porque não é de ninguém. Porque se for de um estado estrangeiro, por exemplo, se ficar comprovado que o crime aconteceu no espaço aéreo argentino, em regra, esse não é um problema da competência da Justiça Brasileira. Seria de análise de competência da Justiça Argentina. Agora, se está no território brasileiro, ou seja, no espaço aéreo brasileiro, ou, né, no alto mar, no sentido de que eu não tenho aí determinação de quem é aquele espaço aéreo, mas a aeronave é brasileira, então eu trago a competência para a Justiça Brasileira. E quem é o juízo competente? É o juiz de onde a aeronave pousar. Então eu vou analisar. Pousou em que localidade? Pousou na localidade X. É ali que nós vamos fixar a competência. Naquela comarca é que nós vamos fixar a competência. E aí nós temos mais uma solução para os casos aqui do 89 e 90 no artigo 91 que nos diz: quando incerta e não se determinar com as normas estabelecidas nos artigos 8, 9 e 90, a competência se firmará pela prevenção. Vejam que a prevenção é sempre uma forma de firmar a competência quando eu não consigo de outro modo encaixar na regra, que seria as regras já fixadas expressamente. Ele está dizendo, olha, eu não consigo estabelecer qual era o espaço aéreo brasileiro, qual era o aeroporto de pouso, eu tenho dificuldade de estabelecer, fixo pela prevenção. Ou seja, o primeiro juiz que praticar atos em relação àquele crime, ele fica prevento, portanto, passa a ser dele a competência para analisar o processo. Tranquilo? A respeito dessas duas competências, é o que a gente tem. Obrigada. Até já.